Bom, gente, só se vocês aceitarem aí, então vamos começar, né? A gente vai fazer, então, a leitura do livro, né? O Reconhecimento das Ordens do Amor, Constelações Familiares do Bert. Ele é um livrinho bem fininho, para quem quiser adquirir na internet, tá? Fica à vontade. Quem não quiser também não tem problema, porque aí eu vou lendo aqui e aí a gente vai comentando, tá? Ó, o Rafa tá entrando, vamos esperar ele. Oi, Rafa, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo ótimo. Então tá bom. A gente vai começar então, Rafa. Então eu estava mostrando aqui, né, o livro, eu acho que você já até leu ele também recente, né? Eu vi que você postou. Sim, Tá, então tá bom. Então, gente, esse livro aqui é um livro que ele foi escrito por essa jornalista, é um livro, né, que fala das constelações familiares do Bert, e quem teve, né, a iniciativa de fazer e construir esse livro foi essa jornalista, Gabriele Tenhovel, não sei nem se é assim que pronuncia, ela é alemã, e ela é uma pessoa cética, né, muito ali, assim, interessada e curiosa, né, sobre as constelações familiares, como que aquilo funcionava. Ela fez ali um acompanhamento do Bert por alguns dias, elaborou uma série de perguntas e a partir da observação dela e das perguntas que ela fez para o Bert, ela esse livro foi escrito, né? Então, a partir dessa observação e de todas as respostas que Bert deu para ela numa entrevista, né? Então, antes da gente começar, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só mudar aqui. Aí, ótimo. Então, antes da gente começar, gente, tem pessoas aqui que têm conhecimento mais profundo de constelação e tem pessoas que estão começando agora, né? Rô, você já fez curso de constelação? Só para eu saber aqui que nível. A Nath está começando agora, né? Só para a gente falar aqui uma linguagem ideal para todo mundo. A Nelísia, a Mica e o Rafa já têm um conhecimento, já está num conhecimento há um pouquinho mais de tempo. Tá, beleza. Então, assim, eu vou falar aqui, né? Independente de quem já tem o conhecimento ou não, eu vou falar aqui numa linguagem simples, para todo mundo conseguir digerir, né, a mesma comunicação. Então, gente, antes da gente começar aqui no primeiro capítulo, que ele fala, né, sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Bert falava muito isso, né? Então, antes da gente entrar nessa primeira parte, aí, antes da gente entrar nessa primeira parte, eu vou comentar com vocês sobre as três ordens do amor, né? Para a gente trabalhar e falar um pouquinho das constelações, as constelações familiares, segundo Bert, elas vão envolver três principais, né? Três grandes princípios, que é o que a gente chama de pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, tudo que a constelação trabalha, independente do que seja o caso, seja algum caso de questões de doenças físicas, sejam questões de doenças mais voltadas ao mental, emocional, sejam questões de relacionamentos em geral com filho, com relacionamento afetivo, qualquer tipo de relacionamento, o nosso relacionamento com a gente mesma, com a nossa carreira, com o nosso trabalho, tudo que a gente falar aqui de constelação, a gente vai sempre observar essas três leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, vocês vão perceber que durante a leitura do livro, que tudo vai estar sendo olhado para isso, para a gente buscar
na tentativa de realmente de buscar ali o que é que está em desordem, né, entre essas três leis. Pode ser que estejam as três, pode ser que sejam duas, pode ser que seja apenas uma, tá? Vocês vão observar isso aqui e aí a gente vai comentando ao longo do livro. Então, o pertencimento, gente, o próprio nome fala, né? A lei do pertencimento é uma lei que fala o seguinte: todos temos o direito de pertencer no nosso sistema. E segundo o Hilário, né, que é o atual professor de constelação que eu estou estudando, ele fala, né, que tudo é sistêmico, não existe nada que seja individual. Todos os nossos distúrbios, tudo aquilo que está em desequilíbrio hoje com a gente precisa olhar em nível sistêmico, né? Então, por exemplo, em questão ao pertencimento, todos temos o direito de pertencer, né? Todo que está envolvido no nosso sistema familiar tem o direito de pertencer. E quando alguém do sistema é excluído, seja dentro do sistema, ou seja alguém que foi vítima do sistema, o sistema em si, entre aspas, fica doente, né? Alguém vai sentir isso. Se não for naquela geração onde aconteceu, vai ser na geração futura, que vai ser na próxima geração, até que isso seja compensado. Então, tudo existe uma compensação. A outra lei, que é a lei da hierarquia, né? É a lei que fala que cada pessoa tem o seu lugar. Então, o pai tem a função pai, a mãe tem a função mãe. Às vezes, numa mesma família, nós temos diversas funções. Então, por exemplo, numa família, uma família, um casal que tem filhos. Então, ali dentro, a mulher, por exemplo, ela tem a função mãe, ela tem a função esposa, ela também tem uma função filha, porque ela é filha de alguém. Então, todas as vezes que a gente sai desse lugar da nossa função e vai para uma outra função, a gente está colocando a questão da hierarquia em desequilíbrio. Por exemplo, o filho que passa a entrar no lugar do pai, ou no lugar do pai e da mãe, ele está saindo da função de filho, está indo para outra função que não é dele. Então, isso leva em consideração a lei da hierarquia. Então, a gente precisa, né, estar no nosso lugar para que as dinâmicas sejam mais saudáveis. Então, resumidamente, hierarquia é isso. E cada um ocupar o seu lugar dentro da nossa função. E às vezes a gente tem funções diversas, né? A gente sempre tem funções diversas. E por último, que é o equilíbrio, né, entre o dar e o receber. Se dentro de uma relação eu sou uma pessoa extremamente doadora e não recebo, eu vou entrar em desequilíbrio. E o contrário também. Se eu sou uma pessoa apenas recebedora e eu não faço um equilíbrio com a minha doação, isso também vai entrar em desequilíbrio. E a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, ela está em todas as relações, entre pais e filhos, entre irmãos, assim como as outras leis, hierarquia e pertencimento também. Então, entre todas as relações, essas três leis, elas estão ali presentes o tempo todo, tá? Então, gente, eu só queria dar essa introdução antes da gente começar aqui a leitura do capítulo, tá? E aí, vocês fiquem à vontade em interagir, em perguntar alguma coisa, né, durante o percurso, não precisa ficar só para o final, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, então vamos lá. Então, primeiro capítulo, sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Então, vamos começar. Bom, então aqui a Gabriele, né, pergunta para o Bert, né, o que é uma terapia familiar sistêmica? E ele responde: na terapia familiar sistêmica, trata-se de averiguar se no sistema familiar ampliado existe alguém que esteja emaranhado nos destinos dos membros anteriores dessa família. Isso pode ser trazido à luz através do trabalho com constelações familiares. Trazendo-se à luz os emaranhamentos, a pessoa consegue se libertar mais facilmente. Então, o que é esse emaranhado, né, que Bert fala? Em todo o nosso sistema familiar, nós temos um campo, né, que Bert chama de a grande alma e que muitos autores chamam de campo, né?
tanto faz uma coisa ou outra, mas quer dizer a mesma coisa. O que que é esse campo? Esse campo é um emaranhado que me envolve dentro de todo o meu sistema familiar. Então, quando, né, a gente faz parte ali daquele campo, né, daquele sistema, eu, os meus irmãos, meus pais, meus avós, bisavós, e assim sucessivamente, todos nós, todo o nosso sistema faz parte de um campo, tá? Então, na terapia familiar sistêmica, trata-se de averiguar se no sistema, né, nesse grande sistema, existe alguém que esteja emaranhado nos destinos de membros anteriores dessa família. Tá, legal. Legal, Rafa. Então, por exemplo, na terapia familiar sistêmica, a gente vai averiguar se, por exemplo, eu, Flávia, sei lá, estou sofrendo com alguma coisa hoje, uma ou mais coisas. Então, na terapia familiar sistêmica, o terapeuta vai investigar se eu estou emaranhada com algum destino, com algum sofrimento que algum antepassado meu sofreu, ou meus pais, ou meus avós, ou alguém que está sendo excluído, como, por exemplo, abortos, assassinatos, enfim, a gente vai olhar para trás e vai olhar nessa dinâmica sistêmica se existe, se eu estou conectada, se eu estou conectada, acho que essa é a melhor palavra que eu estou conseguindo encontrar aqui. Se eu estou conectada com o destino de algum ancestral meu. Tá fazendo sentido, gente? Deu para compreender? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Então, na terapia familiar sistêmica, o objetivo é esse, é averiguar se eu estou conectada ao destino, a algum sofrimento de algum familiar meu, né? Ou dos meus pais, ou às vezes algum irmão que está sendo excluído, enfim. Eu vou olhar ali para todos os envolvidos no meu sistema para averiguar se o meu sofrimento tem a ver com algum, né, desses membros ali do meu sistema. Tá? Isso que se chama, isso que é o que ele fala de emaranhado, se eu estou emaranhada nesse problema, tá? Porque se eu não estou emaranhada, eu estou livre, e aí eu não apresento o sofrimento. Bom, então, quando a gente traz à luz, né, os emaranhamentos, a pessoa consegue se libertar mais facilmente deles. Ou seja, quando na terapia a gente consegue trazer, identificar qual é o emaranhamento do meu sofrimento, eu já me torno o que estava oculto, o que estava inconsciente, eu já torno isso mais consciente. E quando eu torno a questão consciente, é o que ele fala aqui, a pessoa consegue se libertar mais facilmente. Tudo que está consciente, a gente consegue tomar escolhas mais conscientes, né? Então, essa é o objetivo da terapia familiar sistêmica. Aí ela pergunta aqui, né? Então, o que são constelações familiares? E aí ela fala, né? Vamos dar um exemplo, assim poderemos falar melhor sobre elas. Esse exemplo provém de um seminário, deixa eu ver aqui, vou pular uma parte aqui que não para a gente agilizar. Tá. Então, esse exemplo provém de um seminário de Bert, um congresso, onde ele trabalhou com doentes. Estes estão sentados num grande círculo e cercados por aproximadamente 400 pessoas que participam como observadores. Bert inicia o trabalho perguntando aos clientes o que os aflige. Um jovem sofre, desde os 18 anos de idade, de uma enfermidade que se manifesta através de taquicardia e distúrbios vegetativos. Bert Hellinger passa a entrevistá-lo. Então, ali numa plateia de 400 pessoas, Bert vai trabalhar com o sofrimento desse jovem de 18 anos, que tem essas taquicardias, né, um aceleramento do coração e distúrbios vegetativos, né, que são aqueles distúrbios cuja função natural do corpo ela vai diminuindo ao longo do tempo, de maneira progressiva, né? Na velocidade aí depende de pessoa para pessoa. Então, o Bert pega e passa a entrevistar, né, esse rapaz.
E aí o cliente, né? Então, Bert sempre pede, né, nas constelações, a gente pede para a pessoa contar a história. Só que uma coisa que é muito importante é a gente se atentar aos fatos, tá? E não se envolver com a história da pessoa, porque a história, gente, ela tá sempre ligada ao que é consciente para mim, é aquilo que eu montei na minha cabeça, não é necessariamente um fato. Então, na constelação, ela vai trazer o fato à tona. Muitas vezes aquilo que eu conto, a história que eu conto, ela às vezes é uma história ilusória, é algo que eu criei que talvez me protege, né, que talvez me traz um certo conforto. Então, na constelação, a gente vai sempre se atentar aos fatos. Aí o cliente fala, existem muitos conflitos na minha família, minha mãe e meu pai são separados. Por exemplo, essa informação é um fato. Minha mãe e meu avô estão brigados. Essa informação, por exemplo, estão brigados, talvez não seja um fato, né? Isso é uma coisa que é algo que ele é um fato, é uma história para ele, é algo que é real para ele. Isso cria muitos problemas práticos. Por exemplo, como poderei reuni-los todos para o meu casamento? Né? Ele tem o pai e a mãe separados, e para ele os avós são brigados. Então, qual que é o problema? Como que eu vou reunir todo mundo para o meu casamento? Aí o Hellinger, né, o Bert, fala para o público, para esse trabalho são importantes apenas pouquíssimas informações, isto é, fatos externos e significativos, não o que as pessoas pensam ou fazem. Um deles, ele já mencionou, seus pais estão separados, isso é um fato, né? Isso não é uma história, os pais deles estão separados. Outros acontecimentos significativos são, por exemplo, a morte de irmãos, a exclusão ou a expulsão de um membro da família, ou hospitalizações em idade tenra, ou complicações durante o nascimento de uma criança, ou quando a mãe morre de parto. Essas são as coisas nas quais estamos interessados, a gente só se interessa nos fatos. E aí ele fala para o cliente, aconteceu algo significativo em sua família? Aí o cliente responde, a irmã gêmea de minha mãe morreu. Aí o Bert fala, isso já me basta. Isso é tão significativo que provavelmente encobre todos os outros acontecimentos. E aí ele pede, o Bert pede para o cliente, posicione, portanto, em primeiro lugar, a sua família de origem, sua mãe, seu pai e quantos filhos. E quantos filhos? Aí ele fala, eu tenho uma irmã mais nova. Aí o Bert fala para ele, ok, posicione as 4 pessoas agora. Porque para quem não tem conhecimento ainda, gente, na constelação a gente usa representantes. A gente pode usar ali os bonequinhos, né, em algumas constelações, quando a gente trabalha só com um cliente, e a gente pode usar representantes, pessoas, para representar ali o sistema familiar, né, daquela pessoa. A gente pode utilizar pessoas mesmo. Então, naquele público que está ali assistindo, de 400 pessoas, o Bert pede para o cliente, o jovem de 18 anos, escolher 4 pessoas, um para representar a mãe, outro o pai, o outro ele e o outro a irmã dele, tá? E aí essas pessoas, quando entram no campo do cliente, o cliente ele fica de fora assistindo, porque essas pessoas vão trazer ali o que o campo mostra, né? Então, por isso que o Bert pede para ele fazer esse posicionamento. Bom, aí o Bert fala para ele, ok, agora posicione você, as 4 pessoas agora. Escolha alguém do público para representar seu pai, sua mãe, sua irmã e você. Pegue qualquer pessoa, basta que você as coloque em seus lugares. Então, vá até cada uma delas, pegue-as com ambas as mãos e encaminhe para seus lugares em silêncio. E os representantes também não dizem nada. Posicione-os em relação uns aos outros, tal qual a imagem interior que você tem da sua família nesse exato momento.
Então, o Bert pede para ele pegar essas pessoas que vão representar ele e a família dele e posicionar ali um em relação aos outros do jeito que ele sente dentro dele, porque isso é o que está gravado dentro dele, né? Ele vai colocar o posicionamento dele e através desse posicionamento é que vai ser feita a avaliação do que, de como ele olha para a família dentro dele. Bom, aí o jovem escolhe entre o público presente representantes para o pai, para a mãe, para a irmã, pessoas totalmente desconhecidas, e as posiciona em relação umas às outras de acordo com a sua imagem interior no momento. Neste caso, o pai estava afastado e virado de costas para a mãe. A pessoa que representava o cliente estava, ao contrário, na frente da mãe. Ou seja, ele posicionou ele, representado numa pessoa de frente da mãe, o pai afastado de costa para a mãe. Ali estavam pessoas completamente estranhas, isso aqui é uma fala da jornalista, tá? Ali estavam pessoas completamente estranhas, escolhidas ao acaso, que não conheciam o cliente e nem a sua história familiar. O que pode acontecer, então? O que é curioso nessas constelações é que as pessoas escolhidas para representar os membros da família se sentem como as pessoas reais, tão logo se encontram na constelação. Então, quando a gente coloca ali os representantes, essas pessoas, elas entram no campo do sistema familiar ali da pessoa que está sendo constelada, e as pessoas, elas sentem no próprio corpo o que, de fato, o membro da família está sentindo. Então, ele se conecta com o sistema ali da pessoa e traz. E o bom de constelar com pessoas é que as pessoas falam, né? As pessoas sentem realmente o campo e falam ali o que elas estão sentindo. Então, algumas começam a sentir até os sintomas que os membros dessa família têm, sem sequer saber algo sobre eles. Por exemplo, uma pessoa teve uma vez um ataque epilético quando representou um epilético. Ou, frequentemente, um representante tem taquicardia e sente que um lado do corpo está frio. Se questionarmos as pessoas reais, verificamos que é realmente o que sentem. Não existe uma explicação para esse fato, mas foi constatado milhares de vezes nessas constelações. Isso é a jornalista falando ali, mostrando o olhar dela, né? E aí ela pergunta para o Bert, o que o senhor pode ver quando olha para uma constelação? Como é que ela atua? Aí ele responde, eu posso ver os relacionamentos entre os membros da família. Aqui, por exemplo, é bem significativo que o pai fique afastado e virado de costas, e o filho fique na frente da mãe. Deixando que isso atue dentro de nós, podemos ver onde está o problema. Então, observando ali aquela dinâmica montada pelo cliente, o terapeuta consegue ver onde está o problema, porque ele vai montar ali na frente dele o que está dentro dele, né? Isso não significa que é a dinâmica mais saudável, mas é o que é real dentro dele. E aí ela pergunta, o senhor fala em emaranhamentos, o que quer dizer com isso? E aí o Bert responde, emaranhamento significa que alguém na família retoma e revive inconscientemente o destino de um familiar que viveu antes dele. Ou seja, a pessoa, as gerações da frente se conecta com o sofrimento de quem veio antes e revive aquilo. Por isso que é inconsciente, porque é algo que a gente capta no campo do nosso sistema familiar. Se, por exemplo, numa família, uma criança foi entregue para a adoção, mesmo numa geração anterior, então um membro posterior dessa família se comporta como se ele mesmo tivesse sido entregue. Sem conhecer esse emaranhamento, ou seja, sem a pessoa conhecer essa história, ela não poderá se livrar desse vínculo, desse emaranhamento. A solução segue o caminho contrário. A pessoa que foi entregue para adoção
entra novamente em jogo. É colocada, por exemplo, na constelação familiar. De repente, a pessoa que foi excluída da família passa a ser uma proteção para ela, que estava identificada com ela. Quando essa pessoa volta a fazer parte do sistema familiar e é honrada, ela olha afetuosamente para os descendentes. Ou seja, qual é a ordem, né, que está sendo, qual é a lei que está sendo aplicada aqui nesse caso? No caso, é a do pertencimento. Então, se alguém foi excluído, alguém da geração da frente vai sentir isso e vai se comportar como tal. Então, uma vez que a pessoa que está sendo excluída é incluída no sistema, aquela que estava identificada, ela já passa a olhar para os descendentes de uma maneira diferente, né? Mais afetuosa, porque aquele membro foi incluído. E aí a Gabriele fala, isso não é tão fácil de ser entendido. Uma pessoa repete um destino que lhe é desconhecido. O cliente, por exemplo, nem chegou a conhecer a sua falecida tia. No caso, ela está falando aqui do caso, né? Aqui do livro, que ele conta que a irmã gêmea da mãe morreu. E, no caso, ele nem conheceu, né? Então, de onde vem, então, esse emaranhamento? No caso, que ele nem conheceu a tia. Tem algo a ver com o que o Senhor denomina de consciência de clã? Aí o Bert responde, exato. Obviamente, existe uma consciência de grupo que influencia todos os membros do sistema familiar. A este pertencem os filhos, os pais, os avós, os irmãos dos pais e aqueles que foram substituídos por outras pessoas que se tornaram membros da família. Por exemplo, parceiros anteriores, né, maridos, mulheres ou noivos dos pais. Se qualquer um desses membros do grupo foi tratado injustamente, existirá nesse grupo uma necessidade irresistível de compensação. Então, gente, tudo que no sistema é injusto, tudo aquilo que é excluído, alguém que está envolvido nesse sistema, não necessariamente que seja ali biologicamente, mas às vezes o parceiro, né? O meu parceiro, às vezes o noivo, né? Alguém vai sentir uma vontade, que é o que ele fala aqui, uma vontade irresistível de compensar aquele que foi injustiçado. Isso significa que a injustiça que foi cometida em gerações anteriores será representada e sofrida posteriormente por alguém da família, para que a ordem seja restaurada no grupo. É uma espécie de compulsão sistêmica de repetição, mas essa forma de repetição nunca coloca nada em ordem. Ou seja, o sofrimento se perpetua até que o problema seja visto. Aqueles que devem assumir o destino de um membro excluído da família são escolhidos e tratados injustamente pela consciência de grupo. O que isso quer dizer, gente? Por exemplo, se eu estou conectada a algum ancestral meu que foi excluído injustamente, ou alguém que viveu no meu sistema que foi excluído injustamente, eu vou, às vezes por essa força irresistível, me conectar com isso para compensar essa injustiça que foi feita no meu sistema. E isso é inconsciente, até que seja visto, até que seja trazido à luz e seja consciente. Né? E aí, o que eu vou sentir? A mesma coisa que esse meu ancestral sentia. Eu vou me sentir excluída. E isso vai ser colocado de uma maneira assim, que nas situações que eu vivo no meu dia a dia, por essa consciência de grupo, eu vou me sentir excluída em várias situações. Dentro das minhas amizades, no meu trabalho, essa consciência de grupo é inconsciente. Por quê? Porque eu estou conectada com esse meu ancestral. Então, ou seja, é como se eu vibrasse, eu estivesse vibrando nisso. Se eu vibro isso, eu vou projetar isso fora. Flavinho. Tá? Flavinho virou consteladora familiar.
Oi, Ana, tudo bem? Vou dar Vou- um hello. é, Ok, então são, na verdade, completamente inocentes, né? Então, aqueles que devem assumir o destino de um membro anteriormente excluído na família são escolhidos e tratados no momento atual da vida injustamente por uma consciência de grupo. São, na verdade, completamente inocentes. Contudo, pode ser que aqueles que se tornaram realmente culpados porque abandonaram ou excluíram um membro da família, por exemplo, sintam-se bem. A consciência de grupo não conhece justiça para os descendentes, mas somente para os ascendentes. Obviamente, isso tem a ver com a ordem básica dos sistemas familiares. Ela atende à lei de que aquele que pertenceu uma vez ao sistema tem o mesmo direito de pertinência que todos os outros. Mas quando alguém é condenado ou expulso, isso significa você tem menos direito de pertencer ao sistema do que eu. Essa é a injustiça espiada através do emaranhamento sem que as pessoas afetadas saibam disso. Então, essa questão, né? Se alguém está sendo excluído, é como se lá na cabeça de quem está excluindo, a pessoa sentisse que ela pertence menos, no sentido assim de você tem menos direitos. Só que isso tudo, gente, é um comportamento muito inconsciente, tá? Só que, uma vez que essa pessoa faz parte do sistema, ela tem o direito de pertencer. E uma vez que ela é excluída pela consciência ali de grupo, alguém, né, dos descendentes vai se conectar a esse sofrimento, a esse destino de quem viveu e passou por essa situação antes, né? Ou seja, isso são as dinâmicas de compensações. Então, não tem dessa, tipo, às vezes a gente ouve muito, nossa, mas eu não tenho nada com isso, isso foi coisa que aconteceu lá, sei lá, com a minha mãe, com meus avós, isso foi lá na geração dos meus avós, e eu vou ter que sofrer com isso? Ou então, meu filho vai ter que sofrer com isso? A gente faz parte de um sistema. Então, uma vez que o nosso sistema está em desordem e está tendo uma injustiça, eu faço parte, alguém vai compensar isso. Isso é fato. Né? E como é que a gente vai colocar isso em ordem, em equilíbrio? Olhando para isso, trazendo de volta aquele excluído. Né? E quem é que pode ser os excluídos? Assim como na história desse moço aqui, né? A mãe dele tinha uma irmã gêmea que morreu. O que é? Vamos pegar esse exemplo aqui. A irmã gêmea da mãe morreu. Então, o filho, né, no caso o sobrinho, estava identificado a essa tia. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente. Ele está sofrendo essa exclusão em nome da tia. Ah, mas isso é justo? Sim, é justo. Nós fazemos parte de um sistema, então o sistema sente esse ímpeto e esse ímpeto de compensar. Só que assim, essa irmã gêmea estava sendo excluída por maldade, como se diz, por querer? Muito provavelmente não. Muitas exclusões são feitas por uma dor imensa. Por exemplo, crianças que morrem cedo, abortos, são dores, né, às vezes muito grandes, que a pessoa não tem ideia do quanto considerar, incluir aquela pessoa é importante para que os descendentes não sofram, não se conectem com o excluído, porque senão a pessoa, os descendentes, alguém vai sentir a necessidade de compensar isso. Né? E igual fala aqui, geralmente são os descendentes e não os ascendentes, né? Os que vieram antes. Então, por isso que Bert fala aqui, ó, quando o menino fala, a irmã gêmea da minha mãe morreu. Aí o Hellinger fala, isso já me basta.
isso é tão significativo, hoje eu estou até arrepiada, que provavelmente encobre todos os outros acontecimentos. Então, a morte, a exclusão de alguém que morreu no sistema, isso é muito forte. Algum descendente vai querer compensar isso. É como se esse descendente olhasse para trás e falasse assim, tia, isso lá no inconsciente da pessoa, já que ninguém te vê, eu te vejo por você. Eu vou sofrer com você. Eu vou me sentir tão excluída quanto você se sente. Porque por uma dor extrema, provavelmente, né? Por uma dor, às vezes o sistema ele quer substituir aquela pessoa que faz falta. A compensação é movida pelo amor. Isso, é isso mesmo. Então, a pessoa ela vai querer, por exemplo, no caso aqui, a irmã gêmea da mãe morreu. Isso é uma dor tão grande que o sistema não quer olhar para isso, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele quer nos proteger da dor. Então, só que quando eu faço isso, não quero ver, não quero olhar, o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando, eu estou excluindo. Alguém vai compensar essa exclusão, que geralmente são os descendentes. Então, para a gente colocar isso em ordem, é importante que a gente olhe para essas exclusões e inclua isso no nosso coração, por mais que tenha sido motivo de muita dor. Então, uma outra coisa que costuma acontecer quando tem esse tipo de dor, né, na morte, é a família que viveu querer substituir. Por exemplo, tive um aborto, e por conta desse aborto, eu adoto uma criança. Na minha cabeça, eu coloco essa criança no lugar do meu filho que foi abortado. Ou, por exemplo, a irmã gêmea da mãe ali que morreu. Provavelmente, esse filho mais velho foi colocado no lugar da irmã, de uma maneira inconsciente. Só que isso não é justo, porque ela existiu. Mesmo que tenha sido 3 meses dentro da barriga da mãe, o óvulo fecundou, já existe uma vida. Ela já tem o direito de fazer parte. Então, se, por exemplo, eu tive um aborto ali nos 3 meses, depois eu tive mais 2 filhos, eu não tenho 2 filhas, eu tenho 3 filhas. Então, é importante eu trazer isso para a consciência, eu trazer isso para o meu dia a dia, para a minha fala, para trazer isso consciente, porque se eu não deixar isso consciente, se eu como mãe falar que eu tenho 2 filhas, uma dessas filhas vai compensar a exclusão que está sendo feita da primeira por uma dor, né? Igual o Rafa falou ali, né? O amor, né? Tá fazendo sentido, gente? Tá dando para entender até aqui? Deixa eu olhar o horário. Já são 7h43, eu acho que por enquanto eu vou parar por aqui e eu vou abrir para perguntas, para dúvidas, ou quem quiser comentar, quem são consteladores aí, quiser comentar. Oi, Michael. Até agora fez sentido para vocês? Deu para entender o quanto isso é importante? Aqui, hoje, até esse momento, está sendo falado muito da lei do pertencimento, né? O menino que sofre ali, ele tem... qual que é o sofrimento dele? Ele tem taquicardia e distúrbio vegetativo. E vocês vão acompanhar mais para frente durante a sequência da leitura, que ele está conectado a essa tia. Então, todo esse sofrimento dele é um amor cego por essa tia que está sendo excluída pelo próprio sistema. Eles estão fazendo isso por maldade, por querer? Não, é por uma dor, né? Oi, Michael. Então, a dor, às vezes a dor muito intensa, leva as pessoas a excluírem alguém. Só que isso só vai ser solucionado quando o sistema incluir essa pessoa de volta. Então, o descendente, no caso o sobrinho, se conectou com essa tia que estava sendo excluída.
por amor a ela. É como se inconscientemente ele falasse assim: titia, já que ninguém te vê, eu sofro com você. Eu sofro para mostrar para você que eu vejo você, que eu te vejo. Né? Só que aí isso vai solucionar? Não. Até o sistema olhar de volta, até essa mãe, né? No caso, a irmã, a mãe dele, olhar para isso e trazer isso para a consciência do sistema, isso ainda vai se perpetuar. Então, provavelmente aqui foi resolvido, né? Porque o Bert estava olhando para isso. Mas faz sentido para vocês? Nath, você que está começando agora né, nesse conhecimento sistêmico, fala um pouquinho aí para nós. O que fez sentido para você? Deu para entender? Não, deu para entender. Tem algumas coisas que estão obscuras ainda, que eu acho que vai vir no processo, né, do estudo. Eu não sei se está travando só para mim. Mas até ouvindo essa questão da inclusão, eu me vi um pouco dentro da minha família. Eu viajei um pouco, mas eu quero esperar um pouco, aprender um pouquinho mais, ouvir um pouco mais, antes de pessoa em especial da minha família, que eu não conheci, mas pela história, assim, sabe? Sim, sim. Mas por um certo lado, assim, eu acho que fez total sentido essa questão que às vezes por causa da dor a gente foge, né? É o que acontece muito, pelo menos eu me vi nesse cenário em algumas situações. Então, assim, pelo menos o que eu ouvi até então, na minha leiga, né, ainda tem muita coisa para aprender, fez sentido, sim. Eu acho que me tocou aqui, assim. Eu fiz umas anotações também, para eu entender melhor, visualizar, e eu acho que fez sentido, sim. Que bom, Nath. É muito comum quando a gente vai ouvindo as histórias de outros, a gente se conectar com as nossas próprias, né? Então, isso também traz consciência, isso também traz resultado. Às vezes a gente não precisa nem fazer uma constelação. Às vezes, só de ouvir uma história, a gente já olha para a nossa própria de maneira diferente, né? Igual isso que você está falando aí. Só da gente investigar quem são os que vieram antes, às vezes a gente descobre que, sei lá, eu tive um tio que ninguém conta ele, e isso aconteceu comigo. Meu pai, ele teve 8 irmãos, com ele 9. E aí eu fui investigar com meu avô recentemente qual era a ordem dos filhos, que eu queria montar o meu genograma, né, a minha árvore lá, queria, né, colocar todo mundo em ordem, bonitinho, e o meu próprio avô falava que ele tinha 8 filhos. Por quê? Porque um deles faleceu pequenininho, tinha 1 ano e pouco, foi picado por cobra, morreu. E aí eu pergunto, eu já tinha consciência, mas aí eu perguntei para ele, eu falei, vô, quantos filhos o senhor tem? E ele falava para mim, 8. Aí eu fui contando com ele, e aí quando eu falei o nome do pequenininho que morreu, aí ele falou assim, teve esse também. Aí eu falei, então o senhor teve 9 filhos. Ele, 9, 9. Então, só da gente fazer isso, alguém já está sendo incluído, já muda toda a configuração. Porque provavelmente alguém deve ter se identificado com esse filho que foi excluído pela dor da perda. Né? Os descendentes, poderia ter alguém ali no meu sistema se conectando com essa dor. Né? E aí tem outros desdobramentos, mas só para trazer um gancho aqui, que às vezes como que uma história pode levar a gente para a nossa própria. Né? Gente, alguém mais quer comentar, né? Bom dia a todos. Então, Flávia, não, eu achei que as explicações suas estão ótimas, não tem nem o que comentar, tá joia. Algum insight? Não, só veio aqui, o Jardel faz isso, né? Ele coloca lá uma moça que é escritora em cópia desse livro para participar das jornadas dele e depois eles lançam um livro. Ele faz isso. Né? Então, mas na verdade ela faz baseada no que ela está vendo ali na jornada, né?
Ah, nas vivências, nas constelações que ele escolhe uma pessoa e faz coletivamente, né? legal. Ele faz isso também. Uhum, Mas, claro, embasado no que o que fizeram, né? Que essa escritora fez com o Bert, e querendo ou não, vai trazendo mais consciência pra gente, né? É bem interessante isso. uhum. Sim. Eu nunca tinha participado assim de grupo ler livro, eu achei bem legal, gostei. Ai, que bom. É Obrigada. a minha primeira vez também, gente. Eu estou começando aqui com vocês, estou muito feliz de vocês estarem aqui. E a gente está aprendendo junto, né? Como uma maneira mais didática de ler o livro, para não ficar aquela coisa chata também, né? Uma maneira da gente aprender, ler um pouquinho, trazer isso para a nossa realidade, e meu intuito maior é assim, é realmente conectar a história do livro, trazendo para a nossa realidade, para como uma maneira assim de como que isso pode me ajudar, como que isso pode ajudar as minhas dinâmicas familiares para eu também ter mais liberdade, né? Então a intenção mais é essa mesmo. E aí vocês vão me dando sugestões também, a gente vai construindo isso aqui juntos. Rô, você que está chegando aí, fez sentido para você? Gente, a Rô, ela é teta healer, taróloga, um monte de coisas. Ah, você tá sem som. Tá, verdade. Tá bom. Mica, quer falar alguma coisa? Ah, olha, eu gostei bastante. Também nunca tinha participado assim de leitura, de livro em grupo. Eu acho que traz mais clareza, né? E por mais que a gente já tenha vivência, já tenha trabalhado ou atuado com isso, sempre traz uma visão diferente. A gente enxerga de outro formato e às vezes algo que está até oculto para a gente traz essa nova percepção. Aí, como você falou, começa a conectar com a sua história, quem é ali do seu círculo você não tá enxergando. Às Uhum. vezes a gente acaba excluindo não por querer mesmo, né? É por não ter essa consciência. Então, Uma força, né, que nos move. fez total sentido. E a parte de incluir, eu acho que ela é super válida dentro do processo, não só do meu, mas acho que do geral. Porque quando você faz o ato de incluir a pessoa, de trazer ela para dentro do círculo, para pertencer, o fluxo muda, a energia muda. Então, isso já traz algo, essa força que você falou, ela é. Ah, eu não tenho palavras para descrever, mas muda muita coisa. Uhum. Tá. Gratidão, Mica. Nada. Rafa, Oi, oi. você tá 1 hora a menos aí ou 2, Rafa? 2 horas a menos. Nossa! Hoje eu acordei Ou quatro e seja, é meia. 5h55 aí. Sim, e o que me motivou a Coragem. participar é que hoje eu sonhei que estava participando de uma constelação. Jura? Você sonhou É, essa aí, noite que você estava participando? sim, essa madrugada. Olha, E isso só tem fortalecido no meu coração a necessidade de compreender cada vez mais como funciona. E esse livro, ele foi muito esclarecedor para mim e com certeza está agora fazendo o estudo dele em grupo, deixa de forma ainda mais clara o conteúdo e fixa melhor. sim. Uhum. É isso aí, Rafa, gratidão. Qualquer sugestão aí, você me deu uma sugestão bem legal ali de fazer um Reels, né? Explicando um pouquinho, achei bem legal. Vou construir isso. Sim, é bem legal porque eu sigo vários consteladores e eles falam muito sobre as dinâmicas, Hum, mas eu não encontro as definições. do que é campo, do que é emaranhamento. É, É porque tem importante que a muitas gente fala pessoas e que a não pessoa, nossa, o conhecem. que é emaranhamento, né? Exatamente. Parece que é óbvio, mas talvez não seja. É bom, é legal explicar assim. Não, boa dica, obrigada. De nada, um abraço. Outro. Michael,
Deve estar aí do lado, né? Ele pôs o celular lá e tá aqui. Eu não deixo a Annelise por nada, né? Casal trabalha junto, eles são demais. Olá, olá grupo, olá Flávia. Você está puxando um assunto que eu mesmo passei pela experiência, né? De ser constelado. Então eu tinha um irmão. Eu tive um irmão, minha mãe sofreu um aborto, era o irmão do meio. E você sabia? Eu não sabia, não, eu sabia da história, não sabia que ele estava comigo. Ah, você estava conectado a ele, a Sim, exclusão dele. exatamente. Que legal. E dar ressignificado a isso causou um alívio tremendo, tanto para mim como para ele, como espírito, né? Sim, porque quando eu ocupo o lugar de outro, né? Quando eu estou substituindo alguém ali, porque aprendi assim, né? Eu acabo sofrendo muito, porque eu não estou no meu lugar. E aí, além da lei do pertencimento, tem a questão da hierarquia. No caso, ele era qual? Irmão do meio, seríamos três, Ele, ele seria o segundo filho? sim, Então, no caso, às vezes você considerava que você tinha só mais uma irmã. sim. E olha como isso é importante, né? Então, você devolveu o lugar dele, ou seja, você não é o segundo filho, você é o terceiro. E só da gente ter essa consciência do nosso lugar, muita coisa muda. Né? Quando você devolve o lugar dele e volta para o seu lugar de terceiro e não de segundo. É diferente. Né? Você deixa de se conectar com a dor dele, da exclusão, e isso dá um alívio, tira um peso, né? É mais leve, né? Quando você se coloca no seu lugar, né? E teve outros assuntos também que você citou. Por exemplo, meus pais se separaram, não é? Então, inconscientemente, minha mãe chamava aquela energia que faltava ali do meu pai, entende? Então, tinha essas duas situações. O meu pai, né? Eu carregava esse peso. Tem, quem tem pais separados, muitas vezes a mãe chama a energia, né, do marido para estar ali. Então, Ah, você fala assim, você acabou ocupando o lugar do pai. ocupando o lugar do pai Por amor à sua e a- mãe, você ocupou o lugar dele. exatamente. Traz E, muito peso também, porque uhum, eu estou pulando uma geração atrás de mim, né? O nosso pai, ele é muito maior do que a gente. E uhum, quando eu vou para esse lugar, eu tenho que crescer muito para estar ali. Então, imagina sustentar essa energia. E chega uma hora que você quer desmontar, porque é muito peso para carregar, né? Tá nesse lugar. uhum. Obrigada, E- Márcia. Entrou um Posso- passarinho aqui, vocês estão vendo? Obrigado pela oportunidade, Flávio. Tchau. Ai, Obrigado, Bruno. gratidão, gente. Obrigada vocês terem vindo. Então, eu vou encerrar aqui, né? Bem, 2 minutinhos para as 8. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Qualquer coisa também pode colocar lá no grupo, qualquer sugestão pode me mandar no privado, tá? Então, quarta-feira que vem a gente continua, das 7 às 8 da manhã, tá bom? Gente, um beijo, vou parar.